Graça e paz, amados e santos de Deus, diretamente do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, um coração quente, vivo, pois está ressuscitado na glória a Deus Pai. Eu não digo para você que é fácil o que eu quero partilhar com você aqui, que de fato é acender a alma, elevar a alma em oração. E eu falo muito sobre essa prática de silenciar para poder escutar a Deus, permitir que o Espírito ore em nós e aí sim ser obediente à vontade de Deus. E o Senhor deixa bem claro qual é a sua vontade. A vontade é que sejamos de fato santos, que permanecemos ali numa vida, participando da vida da graça com Ele. E eu partilhava com vocês um pouco mais cedo a palavra de Deus revelada a Ezequiel, lá no capítulo 36, a partir do versículo 23, que diz: "E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vós desonrastes no meio delas, a fim de que as nações saibam que eu sou o Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Quando eu tiver sido santificado a seus olhos no meio de vós, porque eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. E derramarei sobre vós uma água pura, e vós sereis purificados de todas as vossas imundícies. E eu vos purificarei de todos os vossos ídolos, e dar-vos-ei um coração novo, e porei um novo espírito no meio de vós. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. E porei o meu espírito no meio de vós, e farei que andeis nos meus preceitos, e que guardeis as minhas leis, e que as pratiqueis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus." Essa palavra do Senhor, ela é muito importante e específica para a sua alma, para a minha alma. O Senhor, Ele fala, e eu grifei até mesmo, algumas palavras quando mandei para vocês o texto, porque de fato o Senhor fala da santidade. Ele fala da santidade. Ele fala que nos tirará de uma terra de ambições, de uma terra pagã, mas volta isso para a nossa realidade. Não pensa no tempo do profeta Ezequiel, mas pensa em qual terra você está habitando agora. Como que anda o seu lar? Como que anda as áreas da sua vida? O Senhor quer te trazer para uma área que esteja conforme a vontade dEle. E é uma terra que vai emanar sim leite e mel, uma terra de santidade. Mas para isso, nós temos que abandonar os nossos ídolos. O que você tem colocado no lugar de Deus? Porque de fato o ídolo é isso. O ídolo é aquele que rouba a glória de Deus. Totalmente diferente do que a Santa Igreja prega como o ícone. Porque o ícone, ele aponta para Deus. Ele indica o caminho para Deus. Ele testemunha a graça e a glória de nosso Deus. Mas um ídolo, ele rouba. O ídolo na minha vida pode ser o vício de um cigarro, o vício da pornografia, o vício da masturbação, o vício do adultério, o vício da jogatina, o vício de uma dependência química, de uma cocaína, de uma maconha, de uma pedra de crack, de um lança-perfume. Esses podem ser o ídolo da minha vida. O ídolo pode ser uma mulher ou um homem que eu me relaciono, no caso da mulher vai se relacionar com um homem, ou no caso de um homem se relacionar com uma mulher, mas fora do sacramento do matrimônio, do adultério. Um ídolo pode ser aquela prática do homossexualismo, o interesse pela pessoa do mesmo sexo. São abominações, são coisas que roubam a glória de Deus, prazeres desenfreados, paixões desordenadas, que de fato te fazem estar numa terra pagã, vivendo experiências pagãs, vivendo a experiência de morte. É de fato isso que quebra o espírito do homem. E como eu tenho visto homens com seus espíritos quebrados, digo homem, digo mulheres também, mas que não tem mais a sua masculinidade nem a sua feminilidade segundo a ordem natural da graça de Deus, mas estão quebrados por conta das suas paixões desordenadas.
E ele continua dizendo aqui: e dar-vos-ei um coração novo, e porei um novo espírito no meio de vós. Ele tirará esse espírito quebrado, esse espírito de derrota, esse espírito de superstições, esse espírito de pornografias, esse espírito de bebedeiras, de orgias, de pornografias. O Senhor há de tirar esse espírito de vós e vai te dar um espírito novo. E esse espírito novo que Ele quer te dar é o próprio Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, aquele que é a alma da igreja de Cristo, aquela que Ele fundou, aquela que Ele quis para que fosse ali o redil do seu rebanho, para que fosse o celeiro de onde Ele tira as vocações. Compreende isso? O Senhor quer te dar o próprio Espírito Santo dele. E quantas vezes Ele já te chamou? Quer amor maior do que esse? Tirarei da vossa carne o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, um coração vivo, um coração pulsante, um coração como o próprio coração de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O Deus encarnado, feito homem, 100% Deus, mas 100% homem também. Porei o meu Espírito no meio de vós e farei que andeis nos meus preceitos, ou seja, no meu caminho, que obedeça às minhas leis, os meus mandamentos. E você conhece quais são de fato os mandamentos da lei de Deus, a lei do Senhor? São importantes para a vida na graça. O Senhor quer que nós participemos da vida divina dele, não como ídolos ou deuses, mas que nós participemos com a graça santificante. Mas o que é a graça santificante? A graça santificante é aquela que o Senhor nos concede para participar da vida dele, porque Ele quer participar na nossa vida. Existe um homem chamado Santo Agostinho, a qual a igreja chama ele de santo justamente pelo ensinamento, pela intimidade que ele tinha com Deus, que viveu uma vida de pecado de fato, mas que lá por volta dos seus 33 anos se converteu à igreja de Jesus Cristo, conheceu Jesus, e ele dizia assim: Senhor, por quanto tempo eu te procurei fora, quando o Senhor estava dentro? E dentro da onde? Dentro dele, dentro de mim, dentro de você, dentro do castelo interior, dentro dessa morada interior. Mas é necessário que nós estejamos lá, e muitas vezes nós vamos procurando nos ídolos, nas coisas fora, numa enxurrada de séries, numa enxurrada de filmes, numa enxurrada de coisas exteriores que roubam o tempo de estarmos com o Senhor, de fato. Porque nós somos convidados a não orar de qualquer forma, mas nós somos convidados a tirar um momento de oração para o Senhor. Vamos entregar esse dízimo para o Senhor. Não estou falando no dízimo na questão material, na questão financeira, do dinheiro. Não, estou falando no dízimo da parcela da vida. Com que você tem gastado a sua vida? Em que você tem entregue a sua vida? Qual ídolo tem roubado a glória de Cristo na sua vida? E pode ser até mesmo coisas fúteis. Talvez possa ser aí coisas que nós perdemos a visão do certo e do errado, o que é santidade. Nós não temos mais a confiança da prática da castidade, de uma sexualidade pura. Nós não temos mais aí o certo e o errado na questão da moral, na questão do pudor, na questão da obediência, da vontade de Deus. O homem parece que se tornou o centro dele mesmo, quando na verdade não. No centro do homem tem que estar Cristo, o Senhor. E aí nós adentramos dentro de nós mesmos e encontramos ali esse Cristo. Mas é importante essa prática também em comunidade. Então é importante também eu me movimentar até a igreja de Cristo. É importante também eu rezar junto com a comunidade, porque somente ali eu vou poder comungar da carne de Deus, tomar do sangue de Deus. Que absurdo você está falando? Não, não é absurdo, porque o próprio Cristo nos evangelhos vem falar sobre isso. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Então é importante tomar do sangue de Cristo, comer da carne de Cristo, para de fato termos o nosso corpo ali glorificado no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse corpo glorioso.
Então eu sei que é difícil de entender algumas coisas que eu estou falando e parece até escandalosas, mas é o próprio Senhor que fala. Ele não fala de símbolo, ele não fala de lembrança, ele não fala de representação. Ele fala: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então é importante alimentar o nosso espírito através da adoração diante de Jesus eucarístico, diante dos nossos lares, contemplando mesmo a cruz de Cristo, mas é importante também vir para a igreja para receber desse corpo de Cristo. Aquilo que no Antigo Testamento era uma prefiguração, agora de fato é. Agora de fato é. Então não é mais um exemplo, mas é um fato concreto. Então é importante a vida da comunidade, é importante a vida da confissão, participar dos sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. É importante. E quanto mais você tirar momentos para a oração, para a intimidade, para conformar a sua vontade com a vontade de Deus nas coisas boas, mas também nas coisas ruins que acontecem na sua vida. Porque, como diz o apóstolo São Paulo, quando eu estou fraco, se manifesta a fortaleza de Cristo em mim. Quando estou fraco, se manifesta a fortaleza de Cristo em mim. E mais, nós temos que nos conformar, porque também o apóstolo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, ou versículo 16, mas ele fala o seguinte: penso que o sofrimento presente não se compara com a glória futura que nos será revelada. O homem ele tem que pensar nessa glória futura, o homem tem que almejar essa glória futura, porque ele não se enxerga como Deus enxerga ele. Então é importante olharmos para dentro de nós, nos conformarmos com a vontade de Deus, para que de fato nós possamos ter esse encontro com Cristo, estar preparado para ter esse encontro com o Senhor. Porque todos nós vamos ter esse encontro com o Senhor, mas como vai estar a sua alma? O homem deixou de pensar na eternidade. E amados, não acaba aqui. Há uma eternidade, há um céu que espera os justos. Mas o próprio Senhor fala, e muitas vezes, sobre a realidade do inferno também. É claro que não foi feita para o homem. O Senhor não quer que nós nos percamos, não quer que a nossa alma se perca, mas muitas vezes nós, por ignorância ou não, nós trocamos a graça de uma eternidade ao lado de Cristo, do Senhor, por conta de prazeres, de gozos que duram aí 5 minutos, sei lá, alguns segundos, né? O tempo de um trago, né? O tempo de um gole, né? O tempo de uma satisfação momentânea. Nós trocamos o céu por um nada. E aí nós somos fadados a passar uma eternidade na ausência de Deus. E como é triste quando eu olho e vejo homens com o espírito quebrado, porque esses homens já estão experimentando do inferno aqui na terra. Porque a maior pena que se pode ter no inferno é a ausência de Deus. E como, em contrapartida, é maravilhoso aqui nessa terra ter a certeza que se faz diante de Deus, de que o Senhor te ama, de que o Senhor te espera, de que o Senhor colhe as tuas lágrimas, que os teus sofrimentos não são em vão, mas são conformes à vontade de Deus e participam da paixão de Cristo. Eu entendo que esse áudio ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, porque alguns corações não suportam, né, por conta da ansiedade, escutar. Mas é importante, é necessário proclamar a verdade, porque essa verdade ela tem que chegar, ao passar pelos teus ouvidos, chegar no teu coração e fazer morada na tua alma. E fazer morada na tua alma. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe e de fato Ele coloque em você um espírito novo e que seja esse Santo Espírito dele. Veni Creator Espírito significa vem, ó Criador Espírito. Faça dessa pequena jaculatória a sua oração do dia de hoje, da noite, no período da tarde, mas várias e várias vezes no seu dia. Lembra-te disso. Vem, ó Criador Espírito.